Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e nosso Pai. A importância de vigiar e orar. Precisamos estar atento a este aspecto de nossa vida, entender quem somos, compreender o que devemos fazer neste mundo. Qual o nosso papel? Qual a nossa jornada? Qual o propósito? Isso é extremamente importante para não nos perdermos em religiosidade nem buscarmos somente os nossos interesses e nossa vontade. Lá em Marcos, no capítulo 13, por exemplo, do 33 até o 37, diz assim: Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, ou seja, quando o Senhor voltará. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo e se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Que nós precisamos compreender disso. Sabemos que o Senhor virá. Quando? Não sabemos. Mas precisamos entender uma coisa: a maneira como devemos viver, como devemos andar, como deve ser o nosso proceder neste mundo. Nós não estamos aqui para andar segundo os nossos desejos, segundo a nossa vontade. Quando compreendemos a salvação recebida, a graça recebida, manifesta e revelada, o papel que Ele nos chama para viver neste mundo, nós entendemos e compreendemos que temos um propósito. Nós somos chamados para revelarmos Deus, para andarmos segundo a sua vontade, para sermos imitadores de Cristo. Por isso, Jesus disse que, se desejássemos ser seus discípulos, deveríamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu exemplo. Trata disso. Trata de seguir o modelo de Cristo, o exemplo de Cristo. O que ele fez? Ele revelou o Deus invisível neste mundo. Somos chamados por Deus. Nós temos a restauração da nossa vista, ou seja, Ele nos traz o entendimento, o discernimento e nos coloca em liberdade, para que, tendo o conhecimento da liberdade que nos é dada por meio dele, por meio da graça de Deus, pela obra, através da obra que Cristo realizou na cruz, nós compreendemos que fomos resgatados das trevas, tirados das trevas e colocados no reino de Deus. Agora, somos filhos de Deus. Filhos de Deus, sacerdotes de Deus. Somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não se trata da minha individualidade, nem do meu pensamento, nem dos meus desejos. Mas entender e compreendermos que fomos inseridos na família de Deus para vivermos a plena vontade de Deus, expressando Ele ao mundo, assim como Cristo veio revelar o Pai, para que nós pudéssemos ser resgatados e comprados para Deus e inseridos na sua família, revelando o Deus visível, revelando o Deus invisível ao mundo. Foi o que ele fez. Nós somos inseridos na família para fazermos a mesma coisa, pois ele nos enviou para isso. Como o Pai o havia enviado, ele nos enviava. Isto que ele nos disse. E a gente precisa entender e conhecer que como vivemos essa vida, andando neste mundo como filhos de Deus e proclamando o Evangelho. Proclamar o Evangelho é, na realidade, falar acerca das boas novas, andar segundo as boas novas, ou seja, conforme o reino de Deus, conforme o cidadão do reino de Deus. Não somos mais servos do pecado, ou seja, não buscamos mais os nossos interesses, nem a nossa vontade, nem o nosso querer, mas estamos aqui para servir a justiça revelada por meio de Cristo Jesus em nosso favor,
Da mesma maneira, devemos revelar a justiça de Deus em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai e a sua vontade. Quando andamos assim, quando entendemos que é esse o nosso proceder, essa é a nossa atitude, a gente santifica o nosso proceder para que as pessoas possam ver Deus em nós e através de nós, é que nós entendemos que estamos andando segundo o modelo de vigiar, cumprindo com aquilo que é o nosso papel, propósito das nossas vidas, que é revelar o reino de Deus, revelar a Cristo Jesus neste mundo. Não se trata da nossa vontade, não se trata do nosso querer, mas de compreender o propósito de Deus, a vontade de Deus, que Ele nos fez e nos sujeitarmos a essa vontade, trabalhando por um único propósito, revelar o Pai ao mundo. Quando entendemos isso, quando compreendemos isso, nós agimos de forma diferente, pois a perspectiva de agir agora não se trata de buscar os nossos interesses, mas de buscar a vontade do Pai e revelar essa vontade ao mundo. Vigiar e orar é estarmos constantemente sincronizados, ligados a Deus, a sua vontade e seu querer, vivendo neste mundo, entendendo que estamos aqui para revelar o Pai. Tudo o que estivermos fazendo, em qualquer momento de nossas vidas, estamos aqui para revelar Deus. Fazer Cristo conhecido, por meio de nossas vidas, por meio da família de Deus, através dos relacionamentos, que é quando nós revelamos o Pai ao mundo. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos conhecer a vontade do Pai, sermos instrumento de justiça, expressão de graça e do amor de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e sermos o instrumento que Deus planejou, vigiando em todo o tempo, aguardando a sua volta, mas fazendo aquilo que é a nossa responsabilidade, que é revelar o reino de Deus neste mundo. Em todo o tempo, em todo lugar, em todas as situações. A gente precisa compreender isso, pois não se trata de uma religião. Se trata de viver a vida que Deus planejou de forma plena para nós. E a gente precisa entender que fazemos isso quando nós expressamos as virtudes de Deus diante das pessoas. Quando revelamos graça, misericórdia, compaixão, quando somos pacientes, revelamos o amor de Cristo, sendo oferta em favor dos outros. A gente precisa entender, compreender e ser esse instrumento de justiça no mundo. Que a gente possa entender e nos sujeitarmos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.